Melanie, Bethany e Katie vão se casar. Como são melhores amigas, decidiram ir ao estilista mais famoso da cidade para fazer seus vestidos. Elas têm orçamentos diferentes para quanto podem gastar no vestido. Dá uma olhada na imagem. Você consegue dizer qual vestido é mais caro? Vamos ver. O vestido da Melanie é pelo menos 2 tamanhos maior que o dela, o que significa que ela não tá mandando fazer sob medida só pra ela. E o vestido da Bethany tem uma etiqueta vermelha, o que significa que provavelmente está em promoção. O vestido da Katie ficou perfeito nela, além de ter um design bem moderno, então o vestido dela provavelmente é o mais caro. Diana é uma jovem empreendedora ambiciosa, e ela está procurando investidores para sua startup. Uma conferência importante vai acontecer na cidade dela, mas Diana não tem dinheiro para participar. Ela gastou todo o dinheiro que tinha na primeira fase da startup, então decidiu bancar a novata e entrar escondida na conferência pela janela do banheiro. A câmera de segurança flagrou ela fazendo isso, e o chefe da segurança mandou a equipe dele pegar a Diana. Quando eles chegaram no banheiro, havia 3 mulheres lá. Dá uma olhada na imagem. Você consegue dizer qual delas é a Diana? É a da esquerda. Ela é a única que não está usando a pulseira da conferência. Débora decidiu se presentear com um dia de spa nas colinas. Assim que chegou, a equipe do spa ofereceu algumas opções de menu para o dia dela. Dá uma olhada nessas bandejas de refeição e tente adivinhar qual delas combina mais com a Débora. Lembre-se que ela não come carne, peixe, nem nenhuma fruta amarela. Vamos ver, podemos eliminar a primeira bandeja. Aquele bagel tá recheado com salmão, então ela não vai comer isso. A segunda bandeja tem uma geleia de manga com maracujá espalhada por todo o pão. Então essa também tá fora de questão. A quarta bandeja tem um pouco de bacon escondido debaixo do waffle. Acho que sobra a terceira opção, uma torrada de abacate e um smoothie rosa. Delícia! Fraser estava caminhando pelo parque em uma manhã de domingo quando viu uma barraca de adoção de filhotes. Ele não resistiu e adotou o cachorro de rua mais fofo. Ele levou o cachorro para morar na casa que dividia com mais 3 pessoas sem perguntar a elas antes. 6 meses depois, Fraser chegou em casa à tarde da noite e o filhote tinha sumido. Ele entrevistou seus colegas de quarto para tentar descobrir o que aconteceu com o cachorro. Alice disse que passou os últimos dias na casa do namorado e não fazia ideia onde o filhote estava. John disse que não tinha tocado no filhote por causa das suas alergias. E Mark disse que viu o cachorro de manhã e depois percebeu que a casa ficou muito silenciosa durante a tarde. Você consegue dizer quem está mentindo? É o John. Quer dizer, como ele pode viver 6 meses com um cachorro ao qual era alérgico? Provavelmente é ele que tá mentindo. Senhora, Samson era a diretora de uma prestigiada escola de magia nos Alpes Suíços. Era o primeiro dia do novo semestre e ela tinha muita coisa para fazer. Ela visitou todas as salas de aula e cumprimentou todos os novos alunos. Mas algo estranho lhe chamou a atenção. Ela percebeu que uma das pessoas na aula de feitiços e poções era de fora. Eles não estavam matriculados na escola. Observa a imagem. Você consegue identificar qual aluno não pertence à escola? Olha a mão daquele menino. Ele não está segurando uma varilha. É apenas um pedaço de madeira. Senhora, o assistente de Sansão era uma coruja falante e sábia. Eles desafiavam um ao outro com enigmas ao longo do dia para manter a mente afiada. Judy, a coruja, perguntou para a senhora: Samson, eu sou tirado de uma mina e colocado em um estojo de madeira, do qual nunca sou retirado. E mesmo assim sou usado por quase todo mundo, quase todos os dias. Que é só?
Se você respondeu grafite de lápis, então acertou. Taylor estava nervosa. Era a noite de estreia da sua primeira turnê. Ela tinha praticado horas e horas para que tudo ficasse perfeito. Mas algo deu muito errado. Quando ela foi experimentar o primeiro figurino do show, ele estava todo rasgado. E como se não bastasse, todos os outros figurinos também estavam arruinados. Ela ligou para sua melhor amiga, que também era uma investigadora experiente, para ajudá-la a encontrar o culpado. O gerente de som disse que tinha saído no dia anterior para comprar novos equipamentos para a cantora. A figurinista disse que já estava lidando com estresse demais e começou a chorar quando a cantora contou o que tinha acontecido. O segurança disse que ficou de plantão a noite toda e não viu nada estranho acontecer no local. A dançarina de apoio disse que usou o palco para ensaiar alguns passos e não viu ninguém entrar. Você consegue descobrir quem fez isso? Foi a dançarina de apoio. Ela foi a única pessoa que esteve no local na noite anterior. E olha pra bolsa dela. Tem uma tesoura aparecendo. Quem anda por aí com uma tesoura sem motivo? Mel era CEO de uma empresa de cosméticos. Ela estava no auge da carreira quando foi sequestrada. Ela foi levada para uma cela em um lugar misterioso, e os bandidos disseram que só deixariam ir embora se a família pagasse o resgate. Mas eles esqueceram de pegar o celular dela. Infelizmente, ela só tinha bateria suficiente para uma mensagem de texto, então teve que escolher com sabedoria. Ela se lembrou de uma amiga da faculdade, que acabou se tornando uma profissional de TI bem-sucedida. Ela enviou uma mensagem criptografada para a amiga que dizia o seguinte: JUXBTFSJ. Você consegue descobrir como decifrar essa mensagem? O que Mel fez foi aplicar uma técnica síntese. Para ler corretamente, a pessoa precisa deslocar uma letra para a direita na ordem alfabética. A mensagem dizia: era Eric. Então, quando a notícia de que ela estava sendo mantida como refém se espalhou, sua amiga da faculdade já havia resolvido o caso e ajudado a resgatar Mel. Na escola primária Mount Hillside, há 5 alunos por turma: Ana, Valerian, Vicky, Solana e Serge. Aqui estão algumas coisas que você precisa saber sobre eles. Quem ama Valerian é amigo de Solana. 2. Aquelas que Vicky considera suas inimigas se chamam Ana e Solana, mas Vicky é amiga de Valerian e Serge. 3. Valéria é amigo de Vicky, Ana e Serge, mas não é amigo de Solana. Qual o nome da garota que ama Valerian? Isso me deu um pouco de dor de cabeça, mas a resposta correta é Ana. Maya estava explorando a antiga floresta atrás de sua casa quando se deparou com um coelho viajante do tempo. O coelho era travesso e adorava pregar peças nas pessoas e confundi-las. Ele fez várias perguntas confusas para Maya e terminou com este enigma: se o dia depois de amanhã se tornar ontem, então hoje estará tão distante do domingo quanto o dia que era hoje, quando anteontem era amanhã. Que dia é esse? Maya franziu a testa e pediu um tempo para pensar na resposta certa. Depois de 1 hora, ela descobriu a resposta. Você também consegue descobrir. É domingo. Funciona assim. Depois de amanhã já é quarta-feira. Anteontem já é amanhã, quinta-feira. E quarta e quinta-feira somam igualmente distante do domingo. Coelho gostava de brincar com Maya, então continuou com suas viagens mentais. Ele mostrou a Maya 2 imagens muito semelhantes e pediu que ela encontrasse 4 diferenças. Você pode ajudá-la a fazer isso o mais rápido possível? Vamos ver. A bruxa da direita tá sem uma pena no sapato, com um pedaço de renda no vestido, o chapéu não é pontudo e a árvore atrás dela tá sem uma maçã.
Poça! Kai acorda em um navio de cruzeiro. Ele está em uma cabine na escuridão total e só tem um palito de fósforo. O que ele deve acender primeiro? Um jornal, uma vela ou uma lâmpada? Kai deve acender o palito de fósforo primeiro. Kai sai da cabine e caminha pelo corredor. Para chegar ao convés, ele precisa entrar em uma dessas 3 portas. Mas cada passagem tem um obstáculo. Uma enorme cobra venenosa está rastejando atrás da primeira porta. Há um kraken com tentáculos assustadores esperando atrás da segunda porta. E há um megalodonte faminto com dentes afiados atrás da terceira porta. Qual porta o Kai deve escolher? Ele deve escolher a terceira porta. O megalodonte não consegue sobreviver sem água, portanto ele não oferece mais perigo. Kai sai para o convés aberto. Ele vê 4 detalhes estranhos imediatamente. Você também consegue vê-los? Há um Saturno no céu em vez do Sol. Esta mesa não tem pernas. Há um bambolê pendurado no convés em vez de uma boia salva-vidas. E a sombra desse passageiro não corresponde à realidade. Kai está morrendo de fome. Ele entra no refeitório do navio. Infelizmente, ele perdeu o horário do jantar. O garçom diz que só restam 3 refeições, mas apenas uma delas é segura para comer. Você consegue adivinhar qual é? Vamos dar uma olhada nesta pizza. Você consegue ver essas nozes de metal entre os ingredientes da cobertura? Definitivamente isso não é seguro. Quanto a esse pudim, há uma aranha dentro dele. Portanto, Kai provavelmente deveria escolher o sanduíche. Kai olha em volta e vê 3 seguranças almoçando, mas um deles é, na verdade, um ladrão. Você consegue identificar essa pessoa? É a senhora ao centro. Vamos dar uma olhada mais de perto no seu chapéu. Há um logotipo falso nele. A estrela não combina com o logotipo que as outras 2 senhoras estão usando. Além disso, ela está usando um uniforme falso. Suas roupas estão por baixo. Kai decide seguir a segurança falsa. Ela entra no almoxarifado e coloca algo em um cofre. Kai quer descobrir o que ela está escondendo. Então ele espera até que ela saia e tenta abrir o cofre. Mas ele está trancado. Ele precisa digitar um código de 4 dígitos. Há uma pista nesta sala. Você pode ajudar o Kai a decifrar o código? Vamos dar uma olhada nessas 4 malas. O número de listras nelas implica os dígitos do código. Portanto, a senha é 3514. O Kai abre o cofre e encontra 2 pedras preciosas semelhantes dentro dele. Uma delas é um diamante verdadeiro e a outra é uma cópia feita de quartzo. Como Kai pode descobrir rapidamente qual é o verdadeiro sem usar nenhum equipamento especial? Ele deve jogar as 2 pedras preciosas na água. O quartzo flutuará e afundará mais lentamente porque é menos denso que o diamante real. O Kai conta aos guardas de segurança do navio sobre o ladrão e vai para a sua cabine. De repente ele vê sua vizinha Molly no corredor. Ela está muito chateada. O que aconteceu? Alguém roubou minha cabine enquanto eu estava na piscina. Levaram todas as minhas joias. O Kai explora o espaço e diz: o ladrão deve ser seu inimigo, não é um roubo comum. Como ele sabia? Dê uma olhada mais de perto na bagunça. O ladrão abriu os batons e os espalhou no chão de propósito. Além disso, todos os frascos de shampoo estão derramados e os vestidos da Molly estão rasgados. Por que um ladrão comum perderia tempo com essas coisas? Portanto, o criminoso tinha a intenção de causar o máximo de dano possível. O Kai examina a cabine com uma lanterna ultravioleta especial.
Você pode ajudá-lo a encontrar 3 pistas. Aqui estão elas. O Kai dá uma volta pelo convés para tentar encontrar mais pistas. Você consegue identificar um super-herói entre os passageiros? Aqui. Kai retorna à sua cabine. Você consegue encontrar 3 emojis nesta sala? Você está pronto para ver a resposta? Aqui estão eles. O Kai não consegue encontrar a chave de sua mala. Você consegue encontrá-la entre todas essas? É esta aqui. Kai vai à cafeteria local para tomar um suco fresco. Você consegue identificar um emoji diferente neste quadro de imagens? Este cacto é o único emoji não comestível aqui. O Kai retorna à sua cabine e vê que alguém escreveu uma ameaça em sua porta. Kai dá uma olhada no corredor e encontra 3 suspeitos. Ele os interroga imediatamente. O que você estava fazendo nos últimos 15 minutos? Sheila disse. Eu estava tirando algumas selfies no convés para minha mídia social. Depois fui à minha cabine para trocar de roupa. Você pode ver com seus próprios olhos se não acredita em mim. Lily disse. Fiquei com queimaduras de sol pela manhã, então estava deitada na minha cama, comendo e assistindo ao meu programa favorito. E Jean disse, acabei de terminar meu treino na academia, e agora eu gostaria de tomar um banho, se você não se importar. Quem está mentindo? Sheila, dê uma olhada no vestido de suas selfies. É a mesma roupa que ela está usando agora, portanto sua história é falsa. Os guardas de segurança do navio interrogam Sheila e examinam suas malas. Você consegue ver algo suspeito na bagagem dela? Esse sapato é claramente maior do que todos os outros e não tem um dos pés, portanto, ela provavelmente está escondendo algo dentro dele. Na manhã seguinte, o Kai acorda bem cedo e vai para a piscina. Ela está quase vazia, há apenas uma bela moça relaxando em uma espreguiçadeira. O Kai se aproxima dela para se apresentar, mas de repente ele muda de ideia. Por quê? Há 2 flamingos infláveis na piscina e também 2 coquetéis, um na mão dela e outro provavelmente pertence ao seu cônjuge, porque ela tem uma linha de bronzeado no dedo anelar. O Kai decide ir à área de refeições para tomar o café da manhã. Você consegue identificar algo estranho? O que é de errado com essa lâmpada? Depois do café da manhã, o Kai vai explorar o navio e se perde em seus corredores. Você consegue descobrir qual caminho levará ao centro? Somente o caminho C poderá levar o Kai ao centro. Ele passa na porta de saída, mas há outra armadilha. A porta se fecha atrás dele. Ele precisa digitar um código de 4 dígitos para abrir a fechadura de combinação e escapar. Por sorte, ele encontra um bilhete com uma dica. Você consegue descobrir o código? Para resolver esse mistério, precisamos contar o número de figuras idênticas nessa imagem, e o código é 2463. O Kai retorna em sua cabine após 3 horas de ausência. Uau! Há uma enorme caixa de presente em sua cama. O cartão diz que é de um admirador secreto. Apenas 3 membros da equipe tiveram acesso à sua cabine hoje.
Kai questiona todos eles. O técnico diz: entrei em sua cabine há 30 minutos para consertar a pia. Agora está tudo bem. Mas, de qualquer forma, não tenho dinheiro para comprar presentes para os passageiros. A faxineira diz: entrei no seu quarto há cerca de 1 hora para trocar os lençóis e tirar o lixo, mas não vi nenhum presente. E o gerente diz: eu tenho uma chave mestra, mas ela está sempre em meu bolso. Ninguém me avisou sobre a entrega de presentes. Quem está mentindo? A faxineira disse que tinha tirado o lixo, mas a lixeira da cabine de Kai está cheia e há muitas moscas ao redor dela, o que provavelmente significa que não está muito fresca. Portanto, a história dela deve ser falsa. Agora ele está preso em uma ilha deserta. Ele só tem um espelho e um pedaço de madeira. O que ele deve fazer para sobreviver? O Kai pode usar o espelho para refletir a luz do sol na madeira, criando um sinal de fogo para que a equipe de resgate possa encontrá-lo. Muito bem, sem inclinar a cabeça ou virar a tela de cabeça para baixo, tente descobrir o que há de errado com esta imagem. A boca da mulher está de cabeça para baixo, está vendo? Observe essas mãos. Qual delas é a mais estranha? A resposta é a mão número 2. Ela é a mais estranha porque é uma mão esquerda. Todas as outras são mãos direitas. Observe atentamente esses prisioneiros. Qual deles escapará da cadeia? É o vampiro que vai escapar da prisão. Está vendo que a janela de sua cela está aberta? Bem, a maioria dos vampiros tem a capacidade de se transformar em morcegos. Ele também pode fazer isso e sair voando pela janela. E quanto a essas mulheres, podemos ver que a dama à esquerda está visivelmente chateada. Ela também tem manchas vermelhas em seu vestido. A moça no meio parece ser uma noiva, está calma, mas ela tem uma fenda em seu vestido. A mulher à direita está com raiva e tem algo vermelho em suas mãos. Você consegue descobrir qual dessas moças é perigosa? É aquela noiva no meio. Você pode ver uma faca escondida sob seu vestido. Consegue mover apenas 2 palitos de fósforo para tirar a abelha do copo? Mas você precisa manter o formato do copo. Para resolver esse quebra-cabeça, você deve virar o copo de cabeça para baixo ou torná-lo invertido. Mova o único fósforo horizontal para a esquerda ou para a direita, de modo que apenas sua extremidade toque o fósforo vertical inferior. Em seguida, pegue um dos fósforos verticais superiores e mova-o para baixo para formar o outro lado do copo. Agora, você precisa mover apenas 2 palitos de fósforo para formar o maior número possível. O maior número que você pode formar movendo apenas 2 fósforos é 781. Pegue os fósforos horizontais do meio e de baixo do número 3. Usando-os, você pode formar um 1 ao lado do 8. Observe esta foto com atenção. O que há de errado com ela? O cabo do secador de cabelo elétrico está incompleto. Um pouco do cabo pode ser visto atrás do cabeleireiro, mas depois ele desaparece. Sou redonda, sou pequena, sou grande, existo e depois não existo. O que sou eu?
É a Lua. Ela é redonda quando está cheia, é nítida quando é crescente, seu tamanho pode variar dependendo de sua fase e desaparece quando é lua nova. Você está dirigindo um carro. À sua direita há um penhasco íngreme, bem à sua frente há um cavalo e logo atrás de você há um elefante. Esses dois animais viajam em sua própria velocidade. À sua esquerda há um caminhão de bombeiros bloqueando você. Como você pode parar seu carro? Basta pedir ao operador do carrossel para parar. A esposa do Sr. Brown havia desaparecido. Um detetive veio investigar o caso. O Sr. Brown lhe disse que a última vez que tinha visto sua esposa tinha sido pela manhã. Ela estava tomando café da manhã. Quando o Sr. Brown voltou para casa às 6 da tarde, o café da manhã ainda estava sobre a mesa, mas ela havia desaparecido. Após essas palavras, o detetive prendeu imediatamente o Sr. Brown. Por que ele fez isso? Quando o detetive chegou à casa dos Browns, o café da manhã ainda estava fumegante. Isso significa que o Sr. Brown preparou a cena do crime logo antes de chamar a polícia. Um homem estava preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz era uma vela. Havia 3 portas que davam para fora da sala. Atrás de uma delas havia um túnel que poderia levá-lo para fora. Atrás das outras 2 portas havia apenas uma parede de concreto. O homem tinha uma chave que poderia abrir qualquer uma das portas, mas ele só poderia usá-la uma vez. Mesmo assim, o homem conseguiu escapar. Como ele fez isso? Ele levou a vela a cada um dos buracos de fechadura. Perto da porta com o túnel, a chama começou a dançar. Havia 2 trens indo um em direção ao outro. Eles estavam indo pelo mesmo trilho e eram 7 horas do mesmo dia. E mesmo assim, os trens não bateram. Como isso é possível? Um dos trens estava em movimento às 7 da manhã e o outro às 7 da noite. Carl e sua esposa Olivia jantaram. Eles comeram os mesmos pratos, batatas fritas, um pouco de peixe e salada de legumes. Meia hora depois, Carl sentiu-se mal e chamou a ambulância. Descobriu-se que o homem havia sido envenenado. Mas ele e sua esposa comeram os mesmos pratos e Olivia estava perfeitamente bem. No dia seguinte, a polícia prendeu a mulher por tentar envenenar o marido. Por que isso aconteceu? Olivia fez com que todos os pratos não ficassem salgados o suficiente e colocou veneno no saleiro. Algo deu errado em um laboratório super secreto. Os cientistas acabaram trancados em uma sala com os monstros ferozes. Um dos pesquisadores conseguiu descobrir como eles poderiam sair dessa situação terrível. Mas a substância de que eles precisavam estava em outra parte do laboratório. Os cientistas podiam chegar lá por um dos 3 corredores. O primeiro era guardado por crocodilos cuspidores de fogo. O segundo corredor estava cheio de girassóis carnívoros com dentes extremamente afiados. E a terceira passagem estava repleta de abelhas venenosas. Qual os cientistas deveriam escolher? Eles deveriam optar pelo corredor com os girassóis. São plantas e, por mais assustadoras que sejam, não podem se mover. 3 relógios caros foram roubados da loja do Sr. Brown este ano. A polícia não pôde ajudar o pobre homem. Ele decide contratar um detetive particular. Quando Laura chega, ela imediatamente pede as imagens do circuito interno de TV de janeiro a dezembro. Depois de assisti-las, ela diz ao proprietário da loja quem é o ladrão. O que ela notou no vídeo?
O mesmo homem veio à loja várias vezes, em abril, agosto e novembro. Em todas as vezes, ele estava com gesso no braço, mas nenhum osso quebrado precisaria de 8 meses para se curar. David mudou-se para uma nova cidade. O lugar era tão pequeno que havia apenas 2 dentistas. Um dia, David acordou com dor de dente. Ele precisava de um dentista e rápido. O primeiro dentista tinha um equipamento bastante antigo e seus dentes estavam meio ruins. O segundo dentista tinha um consultório impecável, com os equipamentos mais novos e um sorriso de Hollywood. Por qual profissional ele deveria optar? David deve ir até a pessoa com dentes ruins. Os dentistas não podem tratar seus próprios dentes. Portanto, o primeiro dentista deve ter cuidado dos dentes do segundo. Ótimo trabalho! Em uma tarde, todo o dinheiro foi roubado da caixa registradora de um pequeno café na praia. A polícia tem 5 suspeitos. Todos eles afirmam que não estiveram na lanchonete na última hora. Olhe para eles com atenção e tente descobrir quem é o ladrão. É o cara com um coquetel na mão. Ele definitivamente comprou o coquetel na cafeteria. Mas então por que ele mentiu sobre não ter visitado o local? Paula estava sozinha em um quarto de hotel. De repente, alguém bateu na porta e um homem entrou no quarto. Mas quando ele viu a Paula, se desculpou e disse que devia ter entrado no quarto errado. Assim que ele saiu, a Paula chamou a polícia. Por quê? A Paula achou que tinha algo errado porque o homem bateu na porta antes de entrar. Se ele realmente acreditasse que era o seu quarto, não teria batido. Ele deve ter feito isso para verificar se havia alguém dentro. 4 pessoas estão sentadas em uma mesa ao seu lado em um café. Há um homem, Jason, e 3 mulheres, Rosa, Sarah e Clara. Você consegue adivinhar qual mulher é a esposa do Jason? Mesmo que a Sarah esteja usando uma roupa que se parece muito com a que Jason está vestindo, ela não é a esposa dele. Ela não tem uma aliança. A Clara também não tem aliança, mas a Rosa tem uma que combina com a dele. Existem 12 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto o andar, mais pessoas moram nele. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Certo dia, Annabella estava remexendo no sótão de sua tia quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata. Ela achou que seria ótimo se combinasse todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando voltou para a cidade, Annabella levou consigo aquelas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e selar novamente. Quanto custará a corrente? A Annabella poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. Mas ela era muito inteligente, então pediu ao joalheiro que quebrasse os 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. Um dia, Stefania se perdeu na floresta, e não é de se admirar que no final ela encontrou a casa de uma velha bruxa. A porta se abriu e ela entrou. A bruxa acabou sendo muito gentil e prometeu a Stefania realizar um sonho se ela decifrasse um enigma. A Stefania estava sonhando com um novo telefone, então ela concordou. A bruxa perguntou: se 11 mais 3 é igual a 2, quanto é 8 mais 6? Demorou um pouco para a Stefania encontrar uma resposta, mas ela acertou em cheio. O que ela respondeu? 11 horas mais 3 é igual a 2 horas. 8 horas mais 6 é igual a 2 horas também. Você está ficando com fome e quer ferver um ovo por 2 minutos. Se você tiver apenas uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 minutos e outra de 5, como você pode ferver o ovo por apenas 2 minutos?
Quando você vira a água fervendo, vire as ampulhetas de 3 e 5 minutos. Quando a de 3 minutos acabar, você precisa colocar o ovo na água fervente. Você terá 2 minutos marcados naquela de 5. E quando terminar, tire o ovo da água e aproveite sua refeição. O Sr. Wright tinha uma pequena loja em Chicago chamada 5 Bandeiras, mas havia 6 bandeiras penduradas do lado de fora. Ele poderia facilmente corrigir esse erro, mas não o fez. Você consegue descobrir o motivo? No começo, era apenas um engano, mas depois o Sr. Wright percebeu que as pessoas costumavam vir à sua loja para contar sobre esse problema, o que aumentava suas vendas. Um rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha que fazer, então decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele resolveu fazer um desafio, e quem o acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer um que quisesse subir ao trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tiveram uma semana para fazê-lo. Este desafio parecia impossível, por isso apenas 5 pessoas decidiram participar e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa? Ele colocou um pepino bebê ainda broto na garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então ele teve tempo suficiente para vencer a competição. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, em 72 horas vai ser noite de novo. Você vê uma banheira cheia de água. Você tem uma colher, uma xícara e um balde. O que escolhe para esvaziar a banheira? Óbvio, abrir o ralo. A Alice se formou em matemática na universidade. Suas colegas de quarto queriam testar sua inteligência. Elas pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas às perguntas da prova da Alice em um dos envelopes. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita nele, os outros 2 falsas. A Alice não tinha permissão para abrir os envelopes e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: "Não há respostas de prova aqui." A segunda era: "As respostas da prova estão aqui." E a terceira mensagem dizia: "As respostas da prova não estão no segundo envelope." Qual envelope a Alice deve escolher? O terceiro, ele fala a verdade, o que significa que as respostas do exame estão no primeiro envelope. A Joana e o José estavam em lua de mel na França. No primeiro dia, fizeram um tour pela cidade de Paris e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel. Quando voltaram, alguém estava parado do lado de fora da porta, tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepcionista, mas o homem alegou que a Joana e o José deviam a ele algum dinheiro pelas viagens que fizeram nos últimos 4 dias. A recepcionista soube imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso? Era o primeiro dia do casal no hotel. O Robson e a Ana estavam de férias. Um dia, a Ana lhe disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando Robson voltou à sala para pegar seu telefone, a Ana havia sumido. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Robson percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes em sua mesa e 2 travessas de frutas. Aparentemente, essas também seriam as últimas férias do Robson e da Ana juntos. O Gregório tinha a missão de tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele tentou sair de lá, mas em vão. Quando se segurou em uma pedra, ela cedeu e a água começou a derramar no interior. O poço estava enchendo rápido. O Gregório viu uma bola murcha, um barril vazio e um pedaço de tábua de madeira. O que ele deve usar para sair do poço? A bola murcha é muito pequena e tem uma fenda na lateral. A tábua de madeira não suportará seu peso.
A melhor opção é o barril vazio. Ele manterá o Gregório à tona. O Paulo e a Pauline partiram para a lua de mel e pediram à vizinha que cuidasse da casa deles. Quando voltaram, a mulher descobriu que havia perdido todas as suas joias caras por causa de uma queda de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não foi roubada. A vizinha era uma pessoa honesta. As joias sumiram por acidente. O que aconteceu? A esposa escondeu suas joias no freezer em uma sacola com comida congelada. Após a queda de energia, toda a comida estragou. A bondosa vizinha decidiu ajudar e jogou fora toda a comida estragada, junto com as joias. Tem um barril de água no quintal. Você olha dentro e diz que está cheio acima da metade, mas seu amigo argumenta que está menos da metade. Como você pode descobrir quem está certo sem usar ferramentas de medição ou remover a água do barril? Incline o barril para que a água toque na borda. Se der para ver o fundo, é porque o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, o barril está cheio acima da metade. O Marcos, o Joel e o Bob trabalham como gerentes no mesmo escritório. Um dia, um deles foi despedido e outro foi promovido. O gerente restante quis se demitir em um primeiro momento, mas depois mudou de ideia. Você sabe que aquele que foi despedido é mais velho que os outros e é solteiro. O Joel é mais jovem do que o gerente que decidiu permanecer no trabalho e ele não conhece a esposa do Bob. Quem foi despedido? Não foi o Joel, porque ele é mais jovem do que o gerente que ficou. Também não é o Bob, porque ele é casado. Isso significa que o Marcos foi demitido, o Joel foi promovido e o Bob decidiu permanecer em seu cargo. Observe estas pessoas fazendo compras. Uma delas roubou uma melancia. Qual? Deve ser o cara que está no fim da fila. Ele está segurando uma bola de futebol, mas parece que está muito pesada. E como bolas de futebol não pesam muito, só pode ser uma melancia disfarçada. O Mauro foi para uma expedição na Antártica. Seu chefe lhe pediu para mandar fotos como prova de que estava mesmo lá. O Mauro fez isso todos os dias, mas quando voltou de viagem, seu chefe o demitiu. Observe bem as fotos e tente entender do que o chefe não gostou. O Mauro foi enviado para a Antártica, mas em algumas fotos dá para ver coqueiros. É por isso que o chefe percebeu que as fotos haviam sido editadas e que o funcionário não havia ido lá coisa nenhuma. Um senhor tinha uma visão muito ruim. Ele estava morando com o filho, o Marcos, pois precisava de ajuda o tempo todo. Um dia, o homem estava descansando em sua poltrona enquanto o filho preparava o jantar. De repente, o Marcos ouviu um barulho de vidro se quebrando. Ele correu para a sala e viu que a janela estava quebrada. Então, perguntou ao pai o que havia acontecido, e o homem disse que um cara de olhos e cabelos escuros havia jogado uma pedra na janela, quebrando o vidro e depois fugiu. Mas o Marcos não acreditou no pai. Por quê? O homem tinha problemas na visão e não estava usando seus óculos quando tudo aconteceu. Ele não teria conseguido enxergar o cara, muito menos a cor dos olhos e cabelos. A Samara fez uma viagem de negócios com o marido. À noite, a mulher passou mal e desmaiou de repente. Quando acordou, algumas horas depois não se lembrava de nada. Havia 2 homens à sua frente, e os 2 afirmavam ser seu marido. Mas ela não lembrava qual deles era seu verdadeiro parceiro. Você pode ajudá-la a descobrir? Eles saíram para uma viagem de negócios, por isso estavam vestidos a caráter. O homem de moletom não parece nada formal, então o marido dela certamente é o outro, o que está usando terno. Esta jovem, a Susana, também não consegue lembrar quem é seu marido. Você pode ajudá-la? Só pode ser este cara aqui. Veja. Ele está usando uma aliança, enquanto o outro não parece ser casado.
O João e a Catarina são pais da Eva e chegaram ao hospital para buscar um adolescente. Qual destes jovens é filho ou filha do casal? É a menina, horas. O João e a Catarina são pais da Eva, lembra? Então, o nome da jovem é Eva, e ela é a única garota que está no quarto. O Michel está caminhando por uma longa estrada, suado, com fome e com sede. Não há carros por perto, e o telefone dele não está funcionando. O rapaz dá mais alguns passos e se senta na estrada. Ele não consegue mais andar. Nesse momento, houve um veículo se aproximando. Um grande ônibus aparece na estrada e para ao lado do Michel. Suas portas se abrem, mas o Michel não entra. Ele percebe um carro e uma moto se aproximando e parando ao lado dele. Todos os motoristas se oferecem para dar uma carona ao Michel. Qual ele deve escolher? O ônibus parece normal, mas um de seus pneus está furado. A viagem não vai durar muito. Veja o motoqueiro. Seu rosto está escondido por um capacete, mas ele tem cascos em lugar de pés. O Michel deve escolher o carro. Um blogueiro está andando pelo deserto há várias horas. O cara não tem mais água e está perdendo as forças, mas a bateria da sua câmera está totalmente carregada. Ele sobe uma pequena colina e vê 3 lagos, mas nem todos são reais. Ajude o blogueiro a identificar as miragens. Ele tem uma câmera de vídeo, portanto deveria filmar os lagos. Miragens não podem ser gravadas. Um motociclista está viajando por uma estrada rural quando ouve um grito. Uma mulher está pedindo ajuda. Ela parece estar na floresta. O motociclista dirige na direção dela e vê 3 garotas entre as árvores. Elas estão todas implorando para serem salvas de uma vampira. Mas qual de vocês é vampira? O homem pergunta. É ela! Todas gritam apontando uma para a outra. Como o motociclista pode descobrir qual é humana? Há 2 espelhos retrovisores na motocicleta. O motociclista precisa girar o guidão e verificar qual garota tem reflexo. O Martin gosta de visitar fábricas abandonadas e outros edifícios. Hoje ele vai conferir um enorme shopping deserto localizado em uma ilha remota. Segundo algumas lendas, o Minotauro vive dentro do prédio. A criatura parece um humano com cabeça de touro. Claro, o Martin não acredita nisso. Ele pega uma lanterna, um cobertor quente e uma câmera de visão noturna. Está escuro e frio lá dentro. O homem ouve um barulho estranho vindo do corredor. Ele acende uma lanterna e vê o Minotauro. O monstro parece zangado. Ele aponta seus chifres para o Martin. O que o cara deve fazer? Mais rápido! O touro está prestes a atacar! Lembra daquele cobertor que o Martin levou? Ele deve jogá-lo no focinho do monstro, para confundir a criatura e escapar. A Michelle está na frente de uma porta trancada. Um machado, um martelo, uma furadeira e várias outras ferramentas estão ali por perto. A garota tenta arrombar a porta com o machado, mas a porta é metálica. Então ela tenta abrir a fechadura com o martelo. E novamente, nenhum resultado. Não tente forçá-la a abrir. Há uma maneira mais fácil, diz uma voz assustadora. A Michelle tenta abrir a porta girando a maçaneta, mas também não funciona. O que mais ela pode fazer? A Michelle deveria bater na porta. Céu estrelado, ar fresco e revigorante. Dunas sem fim. Uma pequena fogueira e uma barraca. Esse lugar é um conto de fadas. A Sarah sempre quis passar uma noite no deserto. Ela tira fotos das estrelas, bebe chá quente de uma garrafa térmica e aproveita a vida. É uma noite perfeita. Perfeita demais. O sorriso desaparece do rosto dela. Não é tudo real. 2 sinais indicam que a Sarah está sonhando agora. Quais são esses sinais? Duas luas estão brilhando no céu. Um caranguejo do mar está olhando para ela, mas ele está na areia. São os escorpiões que geralmente vivem no deserto, não os caranguejos do mar. A Mari abre os olhos e percebe que está em um lugar desconhecido. A última coisa que ela se lembra é de caminhar no parque. E então, escuridão. Tem muito lixo na sala. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Ela consegue sair pela porta que está aberta. Mas espere, ela precisa pegar algumas coisas úteis da sala. Mas o quê? Ela só pode escolher 2 itens. Quais?
A Mari precisa do equipamento de mergulho e uma máscara. Olhe para aquela pequena janela. Os peixes estão nadando. Mari está debaixo d'água. O Alex retorna ao seu apartamento no último andar depois de um treino na academia. Ele liga o fogão para fazer uma sopa. Quando está almoçando, alguém bate na porta. São os funcionários da concessionária de água. Eles dizem que o teto do apartamento do Alex está prestes a desabar, pois seus vizinhos esqueceram de fechar a torneira e agora o prédio está sendo inundado. Eles pedem para evacuar imediatamente. O Alex fecha a porta e chama a polícia. Ele tem certeza de que aqueles dois são ladrões. Como ele descobriu? Ele mora no último andar. Não tem como seu teto inundar. A Sandra acabou de se mudar para outra cidade, para começar uma vida nova. O corretor imobiliário mostrou 4 opções de casas para ela alugar. Você pode ajudá-la a escolher a casa ideal. A primeira tem um piso desnivelado. A segunda fica perto demais de uma lanchonete. Pode haver muito barulho ou cheiros desagradáveis. A quarta é mal assombrada. Veja os porta-retratos nas paredes. Estão se mexendo. Outra coisa, tem um fantasma refletido no espelho. Mas a terceira casa parece bem aconchegante e segura. Assim que a Sandra se mudou, ela recebeu 3 bolos de boas-vindas de seus vizinhos. Mas só um é comestível. Ajude a garota a identificar qual. Não há só frutas em cima deste, tem baratas também. Há um dente humano escondido entre os flocos de coco no terceiro. O segundo bolo parece estar bom, embora a cor dele seja bem estranha. A Sandra convidou seus vizinhos para um jantar, para que pudessem se conhecer melhor. Ela lhes mostrou um rubi especial que encontrou na Tailândia. Todo mundo se divertiu muito, mas quando os convidados foram embora, a jovem deu falta do rubi. Ela chamou a polícia e mostrou as fotos da festa. Quem roubou a joia? Foi este cara. Ele escondeu a pedra preciosa atrás da cabeça. A Sandra recebeu um convite para um churrasco, mas quando chegou ao local, uma coisa a assustou demais. A casa estava cheia de ratos. Quantos você consegue contar? A quantidade certa é 13. A garota ouviu uma música e se aproximou de uma casa vizinha. No quintal, viu uma festa de fogueira. Todos assavam marshmallows e contavam histórias de terror. Ela quis se juntar a eles, mas percebeu um detalhe bizarro e resolveu voltar para casa. Por quê? Este cara não tem sombra, ele é um vampiro. Na manhã seguinte, o suposto vampiro, cujo nome era Lucas, foi à casa da Sandra. Ele explicou que a cidade inteira era bem inusitada. Em sua maioria, os moradores eram zumbis, sereias, vampiros, duendes e lobisomens. Mas que todos se davam muito bem. O Lucas a levou para um passeio pela cidade. Ela ficou com fome e os dois foram a um restaurante local. Você pode ajudar a jovem a encontrar o zumbi entre os clientes? É aquela mulher ali. Dê uma olhada na comida dela. Tem minhocas no macarrão? Depois do almoço, o Lucas confessou que estava apaixonado pela Sandra e a convidou para sair. Ele era muito atraente, então a garota disse: "Ok, mas primeiro você precisa decifrar meu enigma. As coisas que eu mordo não sangram. Eu só mordo se você me apertar. Eu junto as coisas sempre que mordo, mas é fácil desfazer tudo se você puxar do jeito certo. Quem sou eu?" O Lucas deu sua resposta e eles saíram. O que ele disse? Sou um grampeador. Eles foram ao cinema e escolheram um filme de terror. A sala estava vazia. Os dois se sentaram no meio. Após um bom tempo, Lucas apontou para a tela. Ele estava com muito medo. Ela também notou um detalhe macabro. O que será que assustou tanto o casal? Como o Lucas é um vampiro, só deveria haver uma sombra na tela, a da Sandra. Mas veja, há 2. Isso quer dizer que eles não estão sozinhos. Na manhã seguinte, a Sandra foi fazer compras. O supermercado local oferecia muitas coisas estranhas para os zumbis, lobisomens e outras criaturas. Você pode ajudar a garota a escolher o leite certo? Podemos ver o leite número 1 na prateleira dos zumbis.
Então ele provavelmente não é bom para humanos. O número 2 está na prateleira onde está escrito só para duendes. Então a melhor opção é o número 3. No estacionamento, um ladrão roubou a bolsa da garota e fugiu em uma moto. A jovem entrou em seu carro e foi atrás dele, mas ficou presa no trânsito. Por fim, chegou em um cruzamento e viu um agente de trânsito lá. A Sandra perguntou se o cara tinha visto um motociclista passar ali na última hora. Ele respondeu: "Não vi nenhum motociclista hoje. Observe as imagens das câmeras das 3 ruas. Faz 1 hora que ninguém passa pela primeira. 2 policiais a cavalo passaram na segunda rua e só um caminhão azul passou pela terceira. Para qual delas foi o criminoso?" Na terceira, ele se escondeu dentro do caminhão. O policial da cidade ficou admirado com o raciocínio lógico da Sandra e lhe ofereceu emprego como detetive. Ela recebeu a primeira tarefa imediatamente. Um criminoso perigoso havia escapado da prisão e era preciso capturá-lo. As evidências a levaram para uma fazenda. Lá, ela viu um homem trabalhando em uma plantação e perguntou se ele havia visto algum estranho por ali. O agricultor respondeu: "Desculpe, mas não vi nada. Eu estava concentrado no meu trabalho." A Sandra soube na hora que ele era o tal criminoso. Como? Se é um agricultor, por que destruiu as plantações? Ela tentou deter o homem, que escapou de novo. A nova detetive continuou na perseguição e, de repente, viu uma casa, então entrou nela. O proprietário estava lá dentro. Ela perguntou: "Alguém esteve aqui hoje?" Ele falou: "Não, eu também não saí de casa." Aí a Sandra perguntou: "Você mora com a sua família?" O cara respondeu que morava sozinho. Mas a essa altura a jovem já tinha descoberto que ele estava mentindo. Como ela constatou isso? Há 2 xícaras de café sobre a mesa e o guarda-chuva molhado está jogado perto da porta. A garota percebeu que o cara estava tentando distraí-la enquanto o criminoso escapava. De repente, ela recebeu uma mensagem de seu colega. As pessoas tinham visto o cara no shopping da cidade. Estava escondido no banheiro feminino. Assim que chegou lá, ela soube exatamente onde o espertinho estava. Você está vendo ele? Ele está bem aqui. Ele conseguiu escapar da Sandra pulando pela janela e correu para uma rua movimentada com a detetive em seu encalço. Ajude a jovem a encontrá-lo. Aí está ele. Após um dia cansativo, a detetive dirigiu até um posto de gasolina para encher o tanque. Depois de pagar, saiu de lá. Mas pouco depois viu um carro a seguindo. Ela não conhecia o motorista e não reconheceu o veículo. Então, tentou se desvencilhar dele. A jovem virava bruscamente e acelerava, mas de nada adiantou. Por fim, chegou à delegacia e ficou chocada em ver que o homem a tinha seguido até lá. Ele não era um policial, mas estava tudo ok com o carro dela. Por que o cara a seguiu? O homem viu um vampiro escondido atrás do carro dela. Ainda bem que era o Lucas, que só queria fazer uma surpresinha para a namorada. Ele lhe entregou lindas flores e a convidou para jantar. A casa dele era sombria, mas chique. A Sandra estava muito impressionada e disse: "Sua coleção de artes é encantadora." Mas o Lucas confessou: "Na verdade, só uma dessas pinturas é antiga. Você sabe dizer qual?" E este cara está usando uma roupa de ginástica e tem um ring light no fundo da segunda pintura. Isso significa que só a terceira tela é antiga. A garota entrou na cozinha e começou a gritar. O lugar estava repleto de aranhas enormes. Quantas você consegue contar? A resposta certa é 16. O Lucas explicou: "Relaxa, elas são minhas amigas." Então ele apresentou a namorada para seus 16 aracnídeos de estimação e mostrou o caminho para a sala de estar. Depois do jantar, ele pegou uma caixa, era um presente. O rapaz disse: "Vou lhe dar esta preciosa joia se você conseguir resolver o meu enigma. Sou alto e retorcido, estreito e rápido, duro apenas um momento, mas a destruição é o meu rastro. Quem sou eu?" 1 minuto depois, a Sandra se tornou a dona de um lindo colar de pérolas. O que ela respondeu? Um tornado. O casal estava dançando.
De repente, ela ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da cozinha. Alguém tinha quebrado a janela e escrito: "Você vai se arrepender", na parede. A Sandra interrogou 3 testemunhas. Um fantasma chamado Edi disse que estava tomando banho e que não tinha ouvido barulho algum. A ex-namorada do Lucas, a Nora, falou que estava em casa, tricotando um casaco. E o lobisomem Fred afirmou ter visto uma sombra estranha se movimentando em direção à casa do Lucas. Qual deles está mentindo? O Edi, ele é um fantasma. Por que tomaria um banho? No dia seguinte, a Sandra foi para o cais para andar de barco com o Lucas, mas ela não o viu lá. Só havia um grupo de pessoas suspeitas paradas na areia. A jovem estacionou e saiu do carro. Quando as pessoas a viram, correram para o sentido contrário. Ela correu atrás delas, mas não conseguiu alcançá-las. Então olhou ao redor e percebeu que aquelas pessoas eram fantasmas. Como descobriu isso? Enquanto corria atrás deles, ela estava pisando na areia, mas agora viu que apenas as pegadas dela ficaram lá. De repente, alguém a empurrou para o mar. Ela afundou e, ao chegar lá embaixo, no reino marinho, conheceu Netuno. Ele estava sentado em seu trono, cercado por 3 sereias, e pediu para a garota que devolvesse o colar de pérolas para sua esposa, que o havia perdido há pouco tempo, e o Lucas o encontrou na praia. Você sabe dizer qual das sereias é a esposa de Netuno? É a de cabelos curtos. Ela é a única que está usando aliança. Quando a Sandra deu o colar para sua verdadeira dona, Netuno estalou os dedos e os guardas trouxeram Lucas. Então, o deus dos mares falou: "Vou deixar vocês ir embora, mas para isso terão que escolher a porta certa." Demônios estavam atrás da primeira, prontos para devorar qualquer um que se atrevesse a passar. Havia lava por todo o chão da sala atrás da segunda. E por fim, tinha um feixe de laser que poderia partir qualquer coisa ao meio, atrás da terceira. Por qual porta o casal deve passar? Pela terceira. Eles podem rastejar debaixo do feixe de laser, sem encostar nele. A Ali corre no estádio todos os dias, preparando-se para um campeonato de atletismo que começa hoje. Ela se aquece e percebe um cara magrinho entre outros corredores. Suas pernas parecem fracas e finas. Ele vai correr? A Ali se pergunta. Todos os participantes se levantam para a posição de largada. 3, 2, 1, já! A Ali está correndo o mais rápido que pode. Ela está na liderança. E aquele cara corre muito mais rápido e não parece cansado. Ele ganha, mas como ele conseguiu isso? A Ali percebe que ele não é um atleta de verdade. Ele nem é humano. Mas como ela soube disso? O cara não sua, não pisca, e ele tem 2 mãos esquerdas. Está chovendo. O Michael tenta andar rápido para não congelar. Suas 3 cabras o seguem. Ele vai em direção ao rio e percebe uma jangada na margem. Mas ele só suporta uma cabra e um humano de cada vez. Um tigre está sentado do outro lado do rio, e o Michael não pode navegar com uma cabra e deixá-la com o tigre. O que ele deve fazer para atravessar o rio? Não há necessidade de atravessar o rio dessa forma. Veja, há uma ponte lá adiante. Há uma casa bem no meio do mais quente dos desertos. Não há água, árvores ou aldeias ao redor. 4 pessoas vivem dentro dela. O proprietário e seus amigos, um arqueólogo, um petroleiro e um agrimensor. O dono chega ao quintal e vê o barril vazio. Quem bebeu toda a água? Não temos mais mantimentos, ele grita alto. Todos os amigos também estão em choque. Aquele que fez isso deve ir ao deserto buscar água, diz ele. Eu estava escavando na frente da casa. Não toquei no barril, responde o arqueólogo. Eu estava extraindo óleo debaixo da casa. Não toquei na água, diz o petroleiro. Eu estava vagando pelo deserto em busca de um rio ou lago subterrâneo, mas não encontrei nada. Não adianta nos mandar para lá. Sabe, acho que você bebeu, responde o agrimensor. O que você acha? Quem é culpado? Ninguém. O barril estava do lado de fora da casa. A areia quente e o sol escaldante o secaram. O Dr. Paulo trabalha em um laboratório para o estudo de micro-organismos. Ele está sentado no escritório lendo um novo artigo científico. Neste momento, alguém bate na porta. É um jovem assistente de laboratório.
que parece assustado e diz que conheceu um verdadeiro monstro. Ele tem várias bocas, longos tentáculos e uma garra, diz o cara. E ele o trancou no laboratório. O Dr. Paulo vai lá para ver pessoalmente. Ele vira a chave na fechadura e a porta lentamente se abre, rangendo. O médico entra e... nada. Há um silêncio total aqui. Não há monstro. Ou há. Onde você acha que ele está? O monstro é microscópico. Está no tubo de ensaio. Este é um laboratório para o estudo de micro-organismos, lembra? Você está andando pelas ruas. Um papel pregado em um poste alerta que há reptilianos perseguindo os habitantes da cidade. Você se lembra de ter investigado esse caso, sem encontrar nenhuma dessas criaturas. Agora seu destino é o parque. Durante vários dias, um lobisomem vem assustando os moradores. Você sabe que o monstro tem uma esposa e que ela é a única pessoa que pode acalmá-lo e ajudá-lo a voltar à forma humana. Há 3 mulheres lá, e uma certamente é quem você procura. Você pede que a esposa se aproxime do monstro, mas todas ficam paradas sem se manifestar. Não resta outra saída, você terá que descobrir sozinho. Está vendo estes pelos nas roupas dessa mulher? É pelo de lobo, o que mostra que ela é a esposa. Ela chega perto do monstro, o abraça e ele se transforma em humano. Ao voltar para o carro, você escuta alguns gritos vindos da água. Uma mulher está se afogando. Você corre para o mar e nada até ela, mas quando chega perto, vê 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma é humana e realmente precisa de ajuda. O resto são sereias que querem arrastar você para as profundezas das águas. Como é possível descobrir quem é a verdadeira mulher? Mergulhe e veja quem tem cauda de peixe. A Emily ganhou na loteria e agora pode escolher seu prêmio. Há 3 opções, uma Ferrari, uma bolsa Gucci e um par de sapatos Jimmy Choo. Observe bem os prêmios e diga qual ela deve escolher. A jovem deve escolher a bolsa. Os logotipos da Ferrari e da Jimmy Choo estão errados, então o carro e os sapatos devem ser falsos. 3 amigos finalmente se encontraram em uma cafeteria para discutir um negócio. Valdir pediu um bolo grande de frutas. Silas pediu um copo de refrigerante. E o Léo tirou uma barra de cereal de sua mochila e começou a comer. O garçom trouxe o bolo e o refrigerante e depois saiu. Silas tomou sua bebida, mas Valdir não tocou no bolo. Por quê? Há fatias de tomate e pepino nele. Valdir pediu um bolo de frutas. Um arqueólogo abre caminho na mata fechada de uma ilha desconhecida. Ele está à procura de um tesouro valioso, uma taça antiga de 2000 anos de idade. Se ele conseguir encontrá-la, poderá vender o artefato por milhões de dólares. Ele se depara com um lago pequeno que tem uma cachoeira. Ao mergulhar, o homem vê que há 2 cavernas no fundo. Em qual delas o arqueólogo deve entrar? Pense rápido, ele já está ficando sem ar. Ele precisa nadar para a caverna que está à esquerda. As bolhas de ar estão flutuando para fora, o que indica que há terra seca lá dentro. 3 caras estão sentados em uma calçada. Todos estão sujos e aparentam estar cansados. Cada um espera ganhar algum trocado das pessoas que estão passando, mas ninguém os ajuda, já que um desses homens está apenas fingindo ser um mendigo. Os transeuntes veem isso e se recusam a ajudar. Quem você acha que está fingindo? Veja este homem careca. Dá pra ver um smartwatch no pulso dele. Samantha está vagando pelo deserto há horas. A areia está tão quente que nem dá pra encostar nela. A jovem avista uma barraca ao longe. Não é uma miragem. Ela aperta o passo e finalmente chega lá.
Tem uma garrafa de água, 2 ovos e uma frigideira dentro da tenda. Samantha mata sua sede primeiro, depois sente fome, mas é perigoso comer ovos crus no deserto. Ela pode se intoxicar. Então resolve fritá-los. Ela dá uma olhada ao redor, à procura de madeira para fazer uma fogueira, mas não encontra nada além das dunas infinitas. Como a jovem conseguirá fritar os ovos? É só colocar a frigideira em cima da areia, que já está quente. O sol também vai ajudar, fazendo os ovos ficarem prontos num piscar de olhos. Depois de tomar banho, Alberto se dá conta de que perdeu sua aliança de casamento. Parece que o anel caiu no ralo. Ah não, a esposa dele vai chegar em breve e com certeza vai dar falta da joia. Ela entra no apartamento, olha para o marido, pede para ele se virar e tira a aliança do cabelo dele. Ela tinha se prendido lá enquanto ele tomava banho. Mas como ela soube que o anel estava lá, já que o marido estava de frente para ela? Tem um espelho atrás do Alberto. A esposa viu a joia através do reflexo. 2 produtores cinematográficos poderosos estão tomando café da manhã em um restaurante caro. Eles discutem o orçamento para dar continuação a um filme que fez muito sucesso nas bilheterias. Os 2 falam baixo, pois mencionam detalhes importantes do roteiro e têm medo de que alguém os ouça. E com razão, alguns curiosos estão tentando ouvir a conversa. Encontre os espiões. Tem um cara perto da mesa segurando uma revista de cabeça para baixo. Obviamente, ele não está lendo nada, deve estar ouvindo os produtores. Aquela moça ali é uma jornalista, tem uma lente de câmera escondida atrás da mochila dela, tá vendo? Ela vai postar um vídeo para que os fãs façam leitura labial dos produtores. E aquele homem está comendo uma salada, mas dá para ver um microfone escondido em seu cabelo. 3 pessoas estão na fila de um carrinho de sorvete. O primeiro homem está recebendo um cone do vendedor. O cara atrás dele está nervoso com as mãos enfiadas nos bolsos. E o terceiro homem está olhando para alguma coisa com seu binóculo. Qual deles é um policial? Veja o primeiro cara. Ele tem um rádio comunicador no bolso. Cadê meu dinheiro? Grita o dono de um restaurante. Falta meia hora para acabar o expediente, mas não há 1 centavo sequer na caixa registradora. 3 funcionários trabalharam o dia todo ali, mas juram não ter encostado a mão no caixa. Eles afirmam que nenhum cliente foi ao restaurante naquele dia, mas o chefe não acredita neles. Ele estuda os colaboradores, tentando descobrir qual deles é o ladrão. Linda está usando óculos escuros, jeans e uma camiseta estilosa. Ela também tem um celular caro. Miguel está vestido com roupas caras, de grife. A Sarah está usando uma jaqueta comum e vestido. Quem você acha que roubou o dinheiro? Todos estão dizendo a verdade. Veja a placa na porta. Está escrito aberto. Então significa que quem está passando em frente ao restaurante está vendo uma placa escrita fechado. Os funcionários simplesmente se esqueceram de virá-la, então nenhum cliente veio ao restaurante. Céu estrelado, ar fresco, dunas que não acabam mais, uma pequena fogueira e uma barraca. Este lugar é mágico. Sarah sempre quis passar a noite no deserto. Ela tira fotos das estrelas, toma seu chá quente e desfruta o momento. A noite está linda, perfeita demais. O sorriso desaparece subitamente do rosto da jovem. Tem alguma coisa errada. 2 sinais indicam que Sarah está dormindo agora. Quais são? Há 2 luas no céu, e um caranguejo está parado na areia olhando para a jovem. Escorpiões é que vivem em desertos, não caranguejos. Maria abre os olhos e percebe que está em um lugar desconhecido. Há muito lixo na sala. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Maria pode passar pela porta e ir embora. Ela está aberta.
Espera, a jovem precisa pegar coisas úteis da sala. Mas o quê? Só é permitido levar 2 objetos. Quais ela deve escolher? Maria precisa pegar um equipamento de mergulho e uma máscara. Veja esta pequena janela, tem peixes nadando lá fora. Maria está no fundo do mar. A família Medeiros e a Silva vão viajar. Você sabe dizer qual das famílias tem uma filha? Observe as malas. Os Medeiros têm 2, mas o Silva tem 3. A terceira deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Vamos para a Noruega. Depois do feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, Alicia e Ada, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e o visitou antes de ir para a casa de sua família. Qual delas? A Noruega é um país muito frio que fica no norte. É inverno agora, mas ao contrário de sua irmã gêmea, Ada está bronzeada. Provavelmente por ter passado as férias em algum país tropical, como a Tailândia na casa de seu namorado. Só pode ser ela. Olá, meu detetive favorito! Eu tenho uma nova porção de enigmas complicados para você treinar sua mente afiada. Vamos começar! Numa noite de verão, Emily deu uma grande festa. Mas pela manhã descobriu que alguém havia roubado todas as suas joias e o seu dinheiro. A polícia tem 3 suspeitos: Daniel, namorado de Emily, Lily, sua melhor amiga, e Hannah, irmã dela. Daniel disse à polícia que passou a noite toda jogando no computador com um amigo. Lily passou mal e foi para casa no meio da noite. Ela disse que não sabia nada sobre o roubo quando a polícia a chamou. E Hannah disse que ficou na festa até às 7 da manhã e depois pegou um táxi para casa porque ninguém poderia lhe dar uma carona. Estava escuro e ela não conseguia ver nada. Quem está mentindo? Hannah, no verão já está claro lá fora às 7 da manhã. Um dia, um famoso treinador de futebol desapareceu do vestiário. A polícia tinha 3 suspeitos, e todos eles eram de sua equipe. Brandon disse que depois do treinamento ele ficou em campo para treinar um pouco mais. Ele ainda não tinha ido ao vestiário. Andrew jurou que depois do treino ele tinha saído para se encontrar com sua namorada. E James disse: "Quando eu estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá." Quem está por trás do desaparecimento do treinador? É o Brandon. Ele disse que ainda não tinha ido ao vestiário. Mas olhe, ele não está vestindo seu uniforme. Certa vez, um professor louco sequestrou Zoe e a manteve em sua casa. Será que ele estava planejando fazer experiências com ela? Não havia como a jovem escapar. Mas um dia, o cientista ficou entediado. Você vai ter que fazer o café da manhã para mim amanhã. Se eu gostar, deixo você ir. Se não, ninguém vai ouvir falar de você novamente. De manhã, Zoe foi para a cozinha e começou a preparar a comida. Mas quando ela se afastou do fogão, o cientista jogou uma caixa inteira de sal na panela. No entanto, quando Zoe lhe serviu o café da manhã, ele percebeu que precisava libertar a garota. Você consegue descobrir o que Zoe cozinhou? A menina cozinhou ovos. Um homem em uma motocicleta bateu na vitrine da loja do Sr. Ruby, pegou vários relógios caros e foi embora. Quando a polícia chegou, o Sr. Ruby disse a eles que tinha quase certeza de que era seu sobrinho, Patrick. Os policiais foram visitar o cara. Por causa de uma forte chuva, levaram 1 hora para chegar lá. Patrick estava em casa com seu amigo. "Olha o tempo, não saio desde ontem." O amigo de Patrick confirmou o depoimento, mas a polícia não acreditou na história e prendeu Patrick. Por quê? O capacete do cara está pendurado na moto.
Se estivesse lá desde o dia anterior, já estaria cheio de água da chuva. 4 amigos foram juntos a um café. 2 deles, Linda e Mike, pediram um grande bule de chá de mirtilo. Kirsten pegou um pouco de limonada e Oscar optou por suco de laranja. Meia hora depois, Linda e Mike perderam a consciência e foram levados às pressas para um hospital. Quando a polícia analisou o chá que beberam, encontrou veneno nele. Os principais suspeitos eram, claro, Kirsten e Oscar. Por que eles não beberam chá? Kirsten disse que não gostava de chá com frutas. E Oscar explicou que era alérgico a amoras. Quem é o culpado? É o Oscar. Ele disse que era alérgico a amoras, mas o chá que seus amigos tomaram foi de mirtilos. David trabalhava em um canteiro de obras. Certa vez alguém o atacou e, inconsciente, ele foi levado a um hospital. Os policiais que chegaram para investigar o caso tinham 3 suspeitos que também trabalhavam na obra: Alex, Ryan e John. Alex disse: Eu estava colocando telhas no telhado quando o acidente aconteceu. Ryan confessou que estava dormindo debaixo da árvore, e John afirmou que estava colocando tijolos. Você consegue descobrir quem está mentindo? Alex foi quem machucou David. O prédio ainda não tem telhado, então ele não poderia estar colocando telhas lá em cima. Você comprou um coelhinho fofo em uma loja de animais. O animal pode se reproduzir a cada 2 meses e a cada vez dá à luz 5 bebês. Quantos coelhos você terá em um ano? Você ainda terá apenas um coelho. Se você quer ter coelhinhos, tem que comprar 2 coelhos. Olhe atentamente para essas pessoas. Quem é um tritão? Preste atenção em cada pequeno detalhe. É o cara da direita. Olha, as mãos dele são palmadas. Jack se perdeu na floresta. De repente viu um castelo. O homem correu para lá e foi recebido pelo dono do castelo. Você tem que responder a apenas uma pergunta. Se ganhar, eu mostrarei o caminho para sair da floresta. Mas se perder, nunca mais sairá do meu castelo. Jack concordou. O proprietário perguntou: existem 4 espelhos na parede. Um deles reflete o dragão cuspidor de fogo Nirim. O segundo, a bela sereia Lora. No terceiro espelho, você pode ver um terrível vampiro, o Sam. E no quarto, o unicórnio David. Você tem que descobrir qual reflexo não é real. E rápido! O reflexo do vampiro Sam não é real. Vampiros não podem ser refletidos em espelhos. Um empresário chegou ao seu escritório após uma longa viagem e descobriu que alguns documentos importantes haviam sumido de sua mesa. Ele imediatamente chamou a polícia e um detetive chegou logo depois. Após entrevistar todos os trabalhadores, ele tinha uma lista com 3 suspeitos: Emma, a contadora, Sofia, a recepcionista, e James, um gerente de vendas. Mas cada uma dessas pessoas alegou que nem havia entrado no escritório do empresário. Ainda assim, não demorou muito até que o detetive descobrisse quem estava mentindo. Você pode fazer o mesmo? O ladrão é James. As 2 mulheres usam salto alto no escritório, mas as pegadas no chão obviamente são de tênis. Você me joga fora quando precisa de mim e me levanta quando não precisa de mim. Pode descobrir o que eu sou? Você está certo, eu sou uma âncora. Como você pode fazer o número 66 valer mais, mas sem nenhuma operação matemática? Apresse-se e decifre este enigma. Basta virar o 66 de cabeça para baixo, dá 99. Era o aniversário de casamento do senhor e da senhora Smith, e a senhora Smith ia colocar os brincos de diamante que seu marido lhe deu de casamento. Mas quando abriu a caixa de joias, viu que os brincos não estavam lá.
Ela chamou suas filhas, Dora e Laura, e falou: Eu já te disse tantas vezes para não mexer nas minhas coisas. Quem pegou minhas joias dessa vez? Dora exclamou: Não toquei na sua caixa de joias. Laura também negou ter pegado as coisas da mãe. Eu nem uso brincos. Você consegue descobrir qual garota está mentindo? Foi a Laura quem roubou os brincos. Sua mãe não especificou qual joia estava faltando.